Tá? Sim. Oi, Betânia. Boa noite. Esperar a Sabrina entrar e aí a gente começa. Eu espero de novo que a internet coopere, porque ela não queria funcionar, inclusive atrasamos um pouco por conta disso. Vamos lá, Sabrina. Boa noite. Então, já que ela tá demorando aqui até entrar, vou dando alguns informes sobre essa semana, enfim, sobre as atividades que a gente vem fazendo. Essa aqui é o Antropopapo, ele integra atividades de divulgação científica do INEAC, Instituto de Estudos Comparados e Administração de Conflitos, e toda semana nós temos atividades, né? Praticamente todos os dias da semana, se não me engano, só na segunda-feira que não temos. Ah, ela acabou de entrar aqui. Que a gente não tem, né? Que é terça-feira para a sua ciência, às 8 horas, quarta-feira, Tropopapo, às 8 horas, quinta-feira, 8 horas, é um convite de reflexão, inclusive com a Betânia, que está aqui nos assistindo. E sexta-feira tem um Cesta Básica às 5 horas e também o Luz Vermelha, às 9 da noite. Vou chamar aqui você. Sabrina, cadê você? Aqui. Peraí. Ué. Pede pra entrar, Sabrina, por favor. Não tô conseguindo chamar por aqui. Você consegue? Sabrina? Aqui. Ótimo. Boa noite a todos. Esperar a Sabrina entrar e a gente continua. Olá. Ei! Oi, estão conseguindo Boa me noite, ver, me Sabrina. ouvir? Tudo Boa bom? noite, Uli, tudo bem? Boa noite, tudo. Então, gente, vamos lá agora de novo, dessa vez de verdade. A gente está hoje com a Sabrina Souza. Ela é graduada em Ciências Sociais, né, mestre em Antropologia e doutora em Antropologia também pelo PPGA da UF. E ela também integra o INEAC, né, o Instituto de Estudos Comparados e Administração de Conflitos. E essa atividade aqui, né, ela entrega o quer dizer, ela integra o NUFEP, Núcleo Fluminense de Estudos, Núcleo Fluminense de Estudos e Pesquisa. Eu sempre me enrolo para falar as siglas, é impressionante isso. E aí hoje a gente trouxe aqui a Sabrina para falar um pouco da sua tese, né? Que foi recentemente publicada pela Autografia. É, E sim, tá com ela aí? Vamos fazer propaganda. E na tese dela, né? Bom, o nome do Antropopapo hoje, o título é Perspectivas Antropológicas sobre Justiça Militar Estadual. Né? E a tese dela, né, que foi publicada agora em formato de livro, se chama Todos São Culpados? Uma etnografia da auditoria da Justiça Militar no Rio de Janeiro. Então a ideia é falar, né, como se constituem esses processos na Justiça Militar, né, o que é essa Justiça Militar, porque realmente muitas pessoas não conhecem, né, como é que são tratados esses casos de má conduta, né, policial e né, militar, na verdade. E então vamos falar um pouco sobre isso. Aí, Sabrina, eu queria que você, caso né, queira se apresentar melhor, fale também. Mas também já, a gente já começasse, já que eu comecei atrasada essa chamada aqui por conta da internet, inclusive, falar um pouco do o que é né, essa justiça militar e o que diferencia ela das outras justiças. Aí você pode também falar um pouco mais sobre outra coisa também. Enfim, pode falar. E obrigada por aceitar o a convite justiça. também. Muito obrigada. Em primeiro lugar, eu que agradeço pelo convite. É sempre um prazer enorme estar conversando com os colegas. Estou com Sim. muita saudade de todos, né? Há algum tempo que nós não nos vemos. Então, gostaria de agradecer alguns nomes que eu vi aqui. A Glaucia, que foi minha orientadora nesse trabalho, o Fábio e demais colegas que estão assistindo. Sim. Muito bom. Assim,
muito carinho que eu recebo esse convite. Então, eu vou falar um pouco do que é essa justiça militar para vocês, para ficar um pouco mais claro. A justiça militar do Estado ela é responsável por processar e julgar policiais militares e bombeiros militares que cometem crimes previstos no Código Penal Militar. O Código Penal Militar, no ano passado, ele fez 50 anos, né? Ele é de 1969. Isso é interessante a gente pensar, porque ele não mudou muito desde então. A única grande mudança nessa forma de julgar policiais foi a emenda constitucional número 45, que é de 2004, que vai retirar esse julgamento de um conselho de justiça e vai passar, quando tem vítimas civis, vai passar esse julgamento para um juiz singular. Então, quando tem vítimas civis, esses casos, teoricamente, são julgados por um juiz singular, que é o juiz chamado de juiz auditor da Auditoria da Justiça Militar do Estado do Rio de Janeiro. A auditoria é um órgão do Tribunal de Justiça. Então, os crimes que vão ser julgados pela Justiça Militar são aqueles que envolvem pessoas não militares, né? Civis. Mas também militares. Também. Sim, claro. Também militares. Os civis como vítimas. Os civis, na Justiça Militar Estadual, e isso é diferente, né, da Justiça Militar Federal, os civis não são julgados pela Justiça Militar do Estado do Rio de Janeiro, só policiais e bombeiros militares que se tornam réus. Os civis, eles vão estar naquele espaço como testemunhas, principalmente. Isso é interessante, depois a gente vai desenvolver mais, porque o lugar dessas testemunhas ou dessas vítimas é de muita humilhação, né? Então, é interessante a gente estar discutindo isso e essa mudança a partir da emenda constitucional, porque sempre que um caso ele ganha grande visibilidade pública, eles vão conseguir colocar outros casos que, teoricamente, não teria civis envolvidos, como abandono de posto, por exemplo, para fazer com que esses casos, mesmo com civis, sejam julgados por um conselho de justiça. E aí eu posso falar para vocês como se organiza o processo. Para se iniciar, ele precisa primeiro de um inquérito policial militar. Então, esse inquérito, assim como o inquérito da Polícia Civil, ele vai ser feito ou dentro de um batalhão, por um superior do réu, ou numa das 8 delegacias de polícia judiciária militar que tem no Rio de Janeiro. Então, sempre vão ser militares que vão fazer esse inquérito administrativo. Quando termina esse inquérito, o relator do processo, que é um militar, ele vai fazer o relatório e encaminhar para o Ministério Público Militar. O Ministério Público Militar também faz parte do Ministério Público do Estado, só que é um grupo de promotores que são destacados para lidar apenas com esse tipo de crime, né? Mas que estão relacionados no Código Penal Militar. Eles se inscrevem em alguma seleção ou são... Como é que é essa escolha, você sabe? Desses promotores, defensores que vão atuar na Justiça Militar? Os promotores que vão atuar, um dos lugares possíveis para eles trabalharem. Então, alguns vão por escolha, porque estão no interior e querem vir trabalhar na capital. Outros vão por castigo. Interessante. Depende muito da situação, né? Então, é um lugar possível. Assim como o juiz auditor também é assim que ele entra para a auditoria militar, né? É um juiz togado do Tribunal de Justiça que estava em algum lugar e fica um determinado tempo, normalmente muito tempo, 10 anos, lotado na auditoria da Justiça Militar. E eu já explico o que é o juiz auditor. Sim. O juiz auditor é esse juiz togado que vai ficar responsável por isso. Ele faz um concurso para juiz normal e
E aí ele, por algum motivo, normalmente porque estava no interior, querem vir para a capital, então é um espaço intermediário, eles acabam ficando lotado ali. E tem a ver com uma indicação política, né, do governador, Uhum. A que Glaucia quem está vai ocupar perguntando esse aqui se os cargo. novatos também vão, Não, os recentes. normalmente não. Não. Normalmente já tem algum tempo não conheci nenhum novato. Eles já têm algum tempo, ou então muito tempo, como promotores e acabam indo por Tem que ter algum já alguma motivo. experiência na justiça comum, né? Na justiça comum. Muitos com experiência em júri. Sim. Muitos com experiência em júri. E, assim, já que você está falando como se organiza, qual é a diferença? Assim, você podia ressaltar um pouco qual é a diferença dessa justiça comum? Eu mesma assim, até ler o seu trabalho, né? Eu não sabia muito bem, É, assim, o que diferencia uma justiça da outra. é o Além de réu. tratar além de tratar os casos relacionados a crimes, né, cometidos por Aham. bombeiros, militares ou PMs, né, policiais militares. Assim, de uma maneira geral, é o réu que vai diferenciar. Se for policial militar e alguém é vítima de uma extorsão e procura uma delegacia, eles vão te encaminhar para uma DPJM, que é a maneira que eles chamam a delegacia deles, ou para um batalhão para que esse processo, para que esse inquérito aconteça. Então, é principalmente o réu. E aí, os tipos de enquadramento jurídico vão ser muito parecidos com o Código Penal comum, né? Uhum. Não tem uma diferença muito grande. E aí, a não ser que seja um caso de júri, que é de homicídio, eles vão para a justiça militar. Então, é principalmente o tipo de réu. É ser militar estadual. É o Esse é o diferencial. coisa. Aham, esse é o diferencial. E aí, depois que foi feita a denúncia pelo Ministério Público, ele, ele vai ser enquadrado, mais ou menos, já tem uma indicação, né, nesse inquérito policial militar, e se tiver vítima civil, vai passar por todos os processos rituais dentro sendo acompanhado por um juiz auditor, e apenas por um juiz auditor. Isso é teórico, como eu já falei. Se for um praça da Sim. Polícia Militar ou dos bombeiros, o processo dele e o julgamento vão ser feitos por um Conselho de Justiça. O que é esse Conselho de Justiça? Ele é formado e presidido pelo juiz auditor e por mais 4 juízes militares, que são oficiais da Polícia Militar, sorteados dentro de uma lista que o comando da Polícia Militar envia. Normalmente Uhum. são capitães e majores que vão fazer isso, que também para eles, segundo eles dizem, uma forma de aprender a fazer como devem comandar, né? Se for um oficial da Polícia Militar, e aí, só para voltando um pouquinho, se for um conselho permanente, dificilmente esse conselho permanente vai conseguir acompanhar um processo do início ao fim. Normalmente vai ser um conselho que vai acompanhar o interrogatório do réu, depois um outro que vai acompanhar a audiência de oitiva de testemunho de acusação, um outro conselho que vai acompanhar a oitiva de defesa e, por fim, um conselho diferente que vai fazer o julgamento. Já o Conselho Especial de Justiça, ele vai ser formado, que é para julgar os oficiais da Polícia Militar e os bombeiros, ele é formado por oficiais da polícia que têm patente superior ao acusado, ao maior Sim. acusado. E ele vai acompanhar o processo do início ao fim. Então, ele vai lá acompanhar todos os atos processuais. Então, cada uma dessas audiências que eu falei, esse conselho vai se formar e depois vai se desfazer, voltam para os seus trabalhos e fazem. Pronto. É que eu fui É, ver que a é hora mais ou aqui. menos assim. Sim, Não, tá certo. sim. E assim,
Eu queria que você descrevesse, a partir de algum caso que você viu, que você, né, etnografou, que você descreveu, enfim, como que é, né, esse ritual, assim. Eu lembro de você comentar, eu não sei se foi na tese, enfim, de um caso justamente de distorção, né? Que aí você começa a Aham. destrinchar como que é esse ritual da auditoria. E aí, outra coisa também que eu queria que você falasse, que eu Claro. acho que gera curiosidade, né? O porquê de existir justiça militar, né? O porquê desses casos não ir para a justiça comum. A gente sabe que é por conta, né, da polícia militar, que é uma característica bem particular, inclusive, da polícia É. brasileira. Mas, assim, queria que você desenvolvesse isso até para ficar claro para as pessoas que estão vindo, né? Muitas pessoas não são da antropologia e não têm contato com as pesquisas de segurança pública. E aí, né, do Aham. iniciozinho é sempre interessante. É. Mesmo com a Constituição de 1988, a Polícia Militar e os bombeiros eles continuaram sendo força auxiliar do Exército. Uhum. Então, apesar de, eu discuto um pouco isso na tese, apesar das várias discussões que existem ou que existiram em determinado contexto, hoje fala-se muito pouco disso, que existiram para acabar ou para levar, tanto que teve a emenda constitucional 45, que foi o resultado disso, que é um Sim. resultado pequeno, mas é algum resultado. Então, para tirar essa incumbência da Justiça Militar Estadual, né? Para deixar de ser uma justiça militar, ou pelo menos, porque tem alguns estados, como Minas Gerais, Santa Catarina e eu acho que Rio Grande do Sul, não, São Paulo, que tem um tribunal militar, né? Que eles não são só uma auditoria ligada ao Tribunal de Justiça, mas eles são um tribunal próprio para tirar essa incumbência, mas também nunca se pensou em formas de accountability, vamos dizer assim, ou de forma de controle externo da polícia. Né? A gente pensa isso de uma maneira muito entre nós, mas isso não se discute enquanto política pública em lugar nenhum, né? Ou muito pouco. A gente, em determinado momento, no início dos anos 2000, se discutiu, mas essas formas de controle da polícia nunca foram transformadas. Mesmo casos que chegam à ouvidoria, por exemplo, que é um espaço, que existem poucos espaços de escuta de vítimas de policiais, né? Uhum. Os casos que chegam a virar um inquérito e um processo, e os que chegam até a ouvidoria de polícia são muito desiguais. Então, o número é muito maior na ouvidoria do que os casos que viram processos de fato, né? Os casos que têm algum tipo de acusação, principalmente quando existem essas vítimas que são vítimas civis. Então, por isso, eu acho que até hoje, 50 anos depois, eles continuam sendo controlados, vamos dizer assim, a partir de um Código Penal Militar. A si próprios. Essa era a primeira pergunta. Eles mesmos, contabilidade deles são eles mesmos. São os colegas, os A pares. responsabilização vem dali, né? Mas aí, já que eles mesmos se julgam, né? Eles mesmos acabam ocupando esses diferentes papéis nas auditorias, como é que você viu assim a questão, por exemplo, de uma ética corporativa, né? Se isso era presente ou não nas auditorias. Eu estou teimando em chamar de audiência, olha só, nas auditorias. No Rio só tem uma auditoria. Mas nas auditorias, assim, depende do caso. Tem casos e casos. E eu acho que o exercício de tirar da mão dos policiais também foi por isso. Porque o que eu via muito era a produção de inquéritos policiais militares para, assim, como é um colega fazendo inquérito pelo outro, questões que eram questões de rixas pessoais ou de disputas por cargos dentro do batalhão, acabavam produzindo alguns inquéritos. Então, o que eu pude perceber é que nesses casos, e em casos, eles dividem, chamam de
propriamente militares, né, que são casos que não tem uma vítima civil, que aconteceu alguma coisa entre eles, ou dentro do batalhão. Batalhão de polícia militar. Nesses casos, eles não são corporativos, mas não da maneira, eles são muito duros, punem de uma maneira muito severa. E aí, por essa perspectiva, aí agora já começo a dar o exemplo dos casos que talvez fiquem mais factíveis, dos casos que não precisavam ter um conselho de justiça, que é de incumbência de um juiz auditor, simplesmente, eles acabam se transformando porque colam outros crimes em um conselho de justiça. Então, teve um caso que eu acompanhei as audiências, que era de um sequestro que aconteceu em Niterói, de 3 jovens, e eles liberaram 2 dos jovens e ficaram com a menina, que era a namorada de um deles, para eles irem buscar dinheiro em casa para levá-la de volta, né? E a acusação foi de sequestro de cárcere privado. E a juíza colocou um abandono de posto. Quando ela colocou esse abandono de posto, o julgamento ficou um julgamento entre pares. Porque a juíza é um voto ali. É um dos votos. Os outros 4 ganham a maioria, os outros 4 são dos juízes militares. A juíza auditora, né? Que na época que eu fiz o trabalho de campo era uma juíza, agora não sei como está. Então, ela conseguiu levar esse caso E lembrando que no Código Penal, sequestro, por exemplo, é um crime hediondo, mas no Código Penal Militar não é. É no máximo 3 anos de prisão. Você está conseguindo me ouvir? Eu não ouvi. Desculpa. Hã? Pode repetir. Eu não ouvi o final que você falou. Então, o sequestro, por exemplo, não é um crime hediondo no Código Penal comum e não é no Código Penal Militar. Né? Assim como a tortura também, que acaba sendo enquadrado muitas vezes no Código Penal como lesão corporal. E aí, vou falar mais de 2 casos que aconteceram a mesma coisa. Teve um... E aí, muitos que estão aqui ouvindo devem conhecer, que é o sobrinho de um desembargador. Ele estava descendo a Serra de Petrópolis e minha imagem travou. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, eu estou te ouvindo. A imagem travou, mas eu estou te ouvindo. Agora parou. Voltou. Voltou. Inclusive, Sabrina, você está me ouvindo agora? Então, ele estava descendo. Só não tô te vendo. Tem uma pergunta que tem a ver com isso, né, que você estava falando agora. Os regulamentos disciplinares costumam ter muito foco na reprodução de valores militares, né? Até isso que a gente estava conversando mesmo, né? Do porquê desses crimes serem julgados por uma justiça, pela justiça militar, né? E aí, ela estava falando que os regulamentos disciplinares costumam ter muito foco na reprodução de valores militares. Nos casos que você acompanhou, quais tipos de crime eram mais frequentes? No caso, quais são os valores militares, né, que você conseguiu identificar com a sua pesquisa? Se reproduzia algum tipo de valor militar, né? E quais tipos de crime eram mais frequentes? Você acabou falando, né? Que era o de extorsão, né? Era o mais frequente. Era extorsão e concussão. Na verdade, o mais frequente era a concussão. Mas tinha... que é o uso do serviço público para vantagens particulares, né? Mas também tinham muitos casos de extorsão. Eu lembro meu primeiro dia de trabalho de campo, eu cheguei, né? Ali não sabia ainda se ia conseguir fazer o trabalho, e eu conversei com o escrivão e ele foi me mostrar os processos. O que ele fez foi separar uma pilha de processo de concussão para eu olhar. Não sei até hoje por que ele fez aquilo,
Mas também tem muitos casos de lesão corporal que acabam indo para ali. Mas grande parte das pessoas que conseguem chegar até a justiça militar e permanecer ainda enquanto testemunha são pessoas que sofreram extorsão e concussão. Sim. E o Fábio está perguntando aqui se os casos de auto de resistência entram no tribunal militar também. Como homicídio, não. Os homicídios eles vão para o tribunal de júri. Mas, aí eu vou falar do terceiro caso até que eu ia falar. Sim. Um outro caso que eu acompanhei era um caso que os policiais eles estavam sendo acusados de homicídio, mas também estavam sendo acusados na justiça militar por porte de drogas ilícitas e em viatura, era essa acusação, e porte de armas em viatura. Eu não lembro mais qual é a tipificação, mas por quê? Eles, segundo o caso, eles tinham colocado esse material ao lado do corpo para forjar um auto de resistência. Então, tinham os dois processos. Tinha um processo de homicídio acontecendo no tribunal do júri e tinha esse outro processo enquadrado no Código Penal Militar. E aí ele foi para a justiça militar e, apesar de ter uma vítima civil que chegou a óbito, né, eles não... Não foi para o tribunal do júri. Não, foi para o tribunal do júri, Sim. mas foi enquadrado também, eles foram julgados por um conselho de justiça. E aí essa ideia do Conselho de Justiça em determinados crimes, que para eles são crimes que têm alguma repercussão, acaba sendo muito comum, né? Mesmo tendo vítima civil. E aí você também vê uma certa desigualdade na hora de fazer. Eles acham mais graves, mandam para o Conselho Militar, né? E deixam aqueles, mesmo tendo casos em que teve óbito ou que a vítima levou tiros, eles acabam se a Sabrina. Esperar um pouco. Se ela não. Sabrina, você está me ouvindo? Saiu de vez. Sabrina? Agora eu não sei se sou eu. Vocês estão ouvindo? Mas vocês estão me ouvindo? Porque às vezes eu acho que é minha internet. Eu sou muito pé atrás com a minha internet. Então é só a Sabrina. Sabrina, se você estiver ouvindo, sai e entra, por favor, de novo. Pior que não tem como desconvidar aqui. Deixa eu ver aqui. Primeira vez que isso acontece. Não. Será que é isso aqui? Não, isso aqui vira a câmera. Peraí. Sim, mas pra mim tá congelado. Tá como se ela tivesse. Não atualizou. Meu Deus do céu. Eu acho que eu vou encerrar aqui e vou começar outra. Porque aí não perdemos tanto tempo também. Vou fazer isso. Já voltamos então. Continue nos assistindo.